Mas foi incrível ver assim, a capacidade que ele tinha de ler o ambiente. Ele olhava para a toca do caranguejo, sabia, ele sabia dizer tipo se era profundo ou não, se o bicho tinha saído de lá faz pouco tempo ou não, assim, aquela coisa meio mística do mateiro, sabe? Só que no mangue, de ler a lama, ele olha para a lama assim e enxerga o que aconteceu ali e o que está acontecendo, e aí ele vai lá, enfia a mão na lama e puxa um caranguejo enorme de dentro. Cara, como é que você sabia que esse bicho estava aí, né? Mas incrível, esse é o tipo de conhecimento tradicional e cultural, né, que a gente precisa proteger, porque é impressionante. A gente se vê e vai passando de pai para filho. Ele falava, meu filho já não quer mais catar caranguejo, ele quer fazer outras coisas, tal. E é aquela coisa que vai se perdendo. E se você não tiver um cuidado ali de retratar, documentar e valorizar esses conhecimentos tradicionais, as forças da sociedade moderna vão se impondo ali, né? E aquilo acaba se perdendo. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e de vez em quando divertidas também. E a partir de agora você confere um episódio completo aqui no Maré Sonora. Muito obrigada a cada um de vocês por apoiar o projeto e fazer com que a gente siga adiante. Valeu! Primeiramente, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao episódio 160 aqui do Maré Sonora. Devo dizer que eu estou muito feliz porque o convidado de hoje eu tenho vontade já de receber aqui no podcast. Eu admiro demais o trabalho dele. E então, sem muitas enrolações, Héctor Escobar, seja super bem-vindo aqui no Maré Sonora. Muito obrigada por topar participar. Obrigado você, Marina. Um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história com a galera aí. Estou à disposição, vamos lá. Sabe que você não vai se lembrar, mas eu preciso começar recordando, acho que foi em 2008 ou 2009, eu trabalhava na FAIS em Manaus e você veio para Manaus, você foi para Manaus fazer uma matéria para o Estadão na época e a gente fez um sobrevoo junto com o Virgílio Viana, isso já tem muitos anos. Nossa, Boa, eu lembro do sobrevoo, lembro detalhes porque foram muitas viagens ao longo da carreira, felizmente, então não lembro de tudo, mas tenho essa memória assim da gente fazer esse voo. E eu lembro, e aí foi lá que eu comecei a conhecer o seu trabalho e eu devo dizer que eu sou super fã do que você faz, da forma como você trabalha a comunicação, para mim é realmente inspiradora e é diferenciada do que a gente vê ainda mais nesses dias de comunicação relâmpago, superficial. Eu acho muito bom o seu trabalho e por isso a alegria de ouvi-lo aqui hoje. Não, maravilha, muito obrigado. Bom, eu acho mais legal sempre pedir para os convidados falarem um pouco da trajetória, ao invés de eu sair falando, apresentando. O que você pode falar da sua trajetória no jornalismo, Héctor, para quem não conhece o seu trabalho ainda? Bom, resumidamente, eu me formei, eu fiz minha graduação fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Western Michigan University. Foi uma daquelas coisas que a vida caminhou para esse lado, assim. Eu fui fazer intercâmbio, né, na high school, quando eu estava no colegial aqui no Brasil. Eu sou paulistano, nascido e criado em São Paulo, capital. E fiz esse intercâmbio, me dei bem lá, fiz muitos amigos, tal. Eu resolvi que eu ia voltar para fazer faculdade lá nos Estados Unidos também. E consegui, voltei, fiz jornalismo nessa uma universidade de porte médio ali dos Estados Unidos e aprendi a fazer jornalismo ali. Eu cresci lendo jornal, assim, sempre teve jornal na minha casa, meu pai sempre leu e ele lia, botava o jornal de lado, eu ia lá e catava as partes, ele brigava se eu bagunçasse o jornal, né? Tinha sempre que deixar o jornal na ordem certa ali.
Mas, enfim, eu cresci, apesar de não ter jornalistas na família, eu cresci convivendo com o papel, com o jornal, né, em papel, na mão, assim. Eu tenho muita lembrança de estar deitado no sofá com o jornal na mão e recortando, fazendo clippings, assim, nas coisas que eu curtia, sabe? E, enfim, aí quando surgiu o momento de escolher uma carreira, foi assim, eu naturalmente falei, pô, quero fazer jornalismo. E foi muito bacana, o jornalismo feito nos Estados Unidos é muito diferente do jornalismo no Brasil, né? Tem toda uma estrutura narrativa, a língua é muito mais sucinta, dinâmica, é bem diferente, né? Mas eu tive uma experiência muito legal lá, porque as universidades americanas elas têm programas de jornalismo que estão sempre vinculados a algum jornal universitário muito bem estruturado, né? Então você pega uma experiência prática na própria graduação muito forte, né? Então você aprende a fazer na prática mesmo, trabalhando dentro de uma redação, e foi o que eu tive lá. Tinha um jornal da universidade, que era o Western Herald. Que legal. E era, o fechamento, pauleira diária mesmo, assim, de ir pra rua, cobrir eventos, e de todo o processo de fechamento, de edição, de jornal. Na época que a gente ainda literalmente colava, né, imprimia as páginas, colava num papelzão ali, mandava para gráfica. Enfim, eu tive uma experiência prática muito legal lá, mas sem trabalhar com ciência, cobertura geral, assim, de notícias. E aí eu me formei, voltei para o Brasil no final de 99, e surgiu uma oportunidade de começar a trabalhar no Estadão. Eu entrei lá, primeiramente fazendo aquele trabalhinho de recém-formado, foca, né, e tal, e aproveitando muito do meu inglês, né, o fato que eu tinha um inglês fluente. Isso facilitou muito a minha vida, assim, no início da carreira. E aí, a partir do momento que eu comecei a ter oportunidades de sugerir minhas próprias pautas, né, naturalmente eu comecei a propor pautas na área de ciência, ligadas a questões de ciência e meio ambiente, que são coisas que eu sempre gostei muito, fazem parte da minha personalidade, assim, né, sempre curti muito. Então, quando eu tinha uma chance, eu propunha alguma coisa ligada a esses temas, e com os passar dos anos, e muitos anos se passaram nessa história, eu fui me especializando na cobertura de ciência e meio ambiente, e passei a fazer essencialmente só isso. Então foi uma combinação de aptidão profissional, né, desejo de ser jornalista, casada com os temas que eu sempre gostei e continuo gostando e amando, que é ciência e meio ambiente. E foi um casamento maravilhoso, continua sendo, né? Com muitos percalços e dificuldades, sobre os quais a gente pode falar também, mas enfim, a minha história é essa. Eu fui para fora, estudei, voltei para o Brasil, já entrei de cara no Estadão, acabei ficando 19 anos lá, e saí do Estadão em 2018, final de 2018, e recebi um convite para ir para a USP, para trabalhar no jornal da USP, e aceitei. Tem sido uma experiência muito bacana lá também, fazendo reportagens especiais, mais aprofundadas. Assim como eu fazia no Estadão, eu passei a fazer no jornal da USP, e estou fazendo o que eu adoro, que é fazer reportagem. Você também fotografa, mergulha, escala. O que veio antes, assim? Ou veio todo mundo, uma coisa complementando a outra? Como é que é isso na tua vida, essas outras áreas? Então, aí, a parte da fotografia e vídeo foi uma coisa que eu enxerguei como uma necessidade de aprender a trabalhar essas ferramentas, porque uma dos muitos percalços e dificuldades que eu mencionei agora há pouco é que, assim, você tem ciência e meio ambiente não são temas prioritários dentro da grande imprensa, né? Meio ambiente até que vem ganhando um status, tem hoje um status bastante elevado em função de que finalmente as pessoas estão acordando para a problemática, né, da mudança do clima, e a Amazônia ganhou uma proeminência enorme, felizmente. Então, mas, enfim, muitas vezes surgiam oportunidades de
ir para campo fazer reportagens especiais, em floresta, no mar, diferentes biomas, enfim, surgiam essas oportunidades e eu precisava de um fotógrafo para ir comigo, mas muitas vezes não havia um fotógrafo disponível porque estavam todos ocupados cobrindo política, economia, ou né, as questões mais urbanas, enfim. Nem sempre tinha alguém disponível para me acompanhar nesses trabalhos de campo e isso era muito frustrante para mim, então eu falei, pô, se não tem ninguém para ir comigo, eu mesmo vou aprender a fazer, né? E primeiro eu fui fazendo assim, de improviso e com equipamento super básico, né? Primeira grande expedição, viagem que eu fiz para a Amazônia, no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, fui com uma equipe de pesquisadores para uma área que nunca havia sido explorada e o exército, fomos com um helicóptero do exército que literalmente deixou a gente no meio do nada lá na floresta e a gente abriu uma pequena clareira, construiu um acampamento ali, ficou, não lembro exatamente, 10 dias ou 2 semanas. E um negócio super punk, hardcore assim mesmo, de expedição na selva. E eu fui com uma câmerinha digital daquela super, né, simples, na época era uma tecnologia nova ainda, mas enfim, fui me virando, mas chegou um momento e falei, puxa, preciso aprender a fazer isso bem feito mesmo, né, e aí eu fui estudando por conta própria e surgiu uma oportunidade em 2000 e... Ixi, o tempo, a gente vai ficando velho e vai esquecendo as datas, né, acho que foi 2017 e fomos pro... Não, 2014 eu fui para a Universidade da Califórnia, Berkeley, consegui uma vaga de visiting scholar, seria um bolsista acadêmico, assim, né, para você ir lá e estudar coisas que te interessam dentro, vinculado à escola de jornalismo lá de Berkeley. E em outras oportunidades eu fui para o MIT, por exemplo, fui naquela chamada Knight Fellowship, fiquei 1 ano no MIT Harvard também, cursando várias disciplinas de ciência, e ali eu queria aprender ciência mesmo, como é que é feita a ciência, adquirir conhecimento científico e acadêmico sobre os temas, a respeito dos temas sobre os quais eu escrevia como jornalista, né? Nessa nova oportunidade agora em Berkeley, eu falei, não, eu preciso aprender a fazer novas coisas, né? E essas novas coisas principalmente é trabalhar com imagem, audiovisual, sair do texto e incorporar essas habilidades de trabalhar com conteúdos audiovisuais, né? Então eu fiz um curso de fotografia lá que legal. Na Escola de Jornalismo de Berkeley, comprei equipamentos, e voltei para o Brasil, assim, minimamente capacitado para trabalhar também como fotógrafo e e com vídeo, né? Produzindo imagens e vídeo e fotografia. E aí peguei um super gosto pela coisa. Hoje eu tenho tanto prazer em fotografar quanto em escrever, né? Em fazer um vídeo, quanto escrever uma matéria. E queria ter dinheiro e tempo para comprar novos equipamentos, porque isso foi 2014, até hoje eu estou usando os mesmos equipamentos, acredite se quiser, tudo muito bem cuidadinho, mas então foi uma coisa assim, eu percebi que eu precisava saber trabalhar com essas novas mídias também, né? Novas não, fotografia e vídeo não é novo, mas foi uma coisa que com o crescimento das redes sociais, da internet, passou a ter um protagonismo dentro do jornalismo que não tinha, que era mais restrito anteriormente, né? Então comecei a trabalhar com isso e agora estou para entrar no mundo dos podcasts também com essa mesma mentalidade. Puxa, a gente está num mundo agora em que as pessoas não leem tanto quanto elas costumavam ler. Então adianta eu ficar só escrevendo texto, por mais incríveis que sejam os textos que eu vou produzir, quantas pessoas vão de fato ler uma matéria mais longa e tal, né? Tem uma minoria hoje em dia, né? Principalmente o público mais jovem, são
muito mais, consomem muito mais conteúdo audiovisual do que texto, né? Então eu falei, se eu quero que o meu trabalho atinja o maior número possível de pessoas, eu preciso, além da fotografia, além do vídeo, além do texto, também começar a trabalhar com áudio. E é por isso que eu estou começando a trabalhar no meu primeiro podcast aí para 2024, sobre o impacto do ser humano nos oceanos. Mas calma aí, então, essa aí é uma das perguntas aí que eu gostaria de fazer. Não pula ainda, não antecipa, vamos voltar um pouquinho aí. Tá. Achei muito legal, estava na lista de tópicos aqui, Ayrton, mas eu queria te perguntar o seguinte, como é que foi essa transição do Estadão para a USP? Você fechou assim, a passagem lá, já, você falou que recebeu um convite, mas então você saiu de lá já com essa coisa, essa proposta, ou foi uma coisa que rolou em consequência? Como é que foi essa mudança, exatamente? Não foi algo planejado. Eu fui demitido, assim como dezenas, centenas de outros jornalistas foram demitidos aí ao longo dos últimos 20 anos, né? Em função dessa revolução digital, crescimento da internet e tal, os veículos da mídia tradicional, né, principalmente impressos, encolheram muito, né? Porque perderam muito espaço para anúncios, né, propaganda e tal. Enfim, isso é uma outra conversa. Mas o fato é que todas as redações, não só no Brasil, mas no mundo, de jornais impressos, encolheram muito nos últimos anos, então houve muitas demissões. Nesses quase 20 anos do Estadão, eu vi incontáveis colegas muito qualificados, ótimos jornalistas, serem demitidos por questões orçamentárias mesmo, né, de budget. E eu sobrevivi muito mais tempo do que a maioria dos meus colegas ali dentro do Estadão, acho que por eu fazer um trabalho que era muito específico e diferenciado, né, e mais difícil de ser substituído, ou ser reposto. Então, mas enfim, chegou a minha vez, e aí fui eu e mais alguns colegas que eram correspondentes internacionais, que estavam já há bastante tempo no Estadão, então cortaram ali o pessoal mais antigo. Tá. E eu saí, e como eu conhecia muita gente na USP por contatos profissionais ao longo, né, de cobrir ciência, tenho muitas fontes dentro da USP, alguns desses professores conhecidos ficaram sabendo que eu havia saído do Estadão e me convidaram para ir para a USP. E pareceu, para mim, foi um match perfeito, assim. Eu falei, putz, eu vou estar na maior universidade da América Latina, maior centro de produção de ciência do Brasil e da América Latina. O jornalista de ciência tem tudo a ver. Tem uma estrutura muito legal de comunicação lá na USP, muito maior do que eu inclusive sabia que existia. Quando eu cheguei lá foi uma surpresa imensa, assim, tem uma redação completa, super bem organizada, o Jornal da USP é um jornal de fato, assim, com produção diária de conteúdo noticioso, não é uma assessoria de imprensa, né? É realmente um veículo de jornalismo que é, claro, voltado principalmente para a USP, tem uma parte dele que é institucional, mas a maior parte do conteúdo que o Jornal da USP produz é conteúdo jornalístico sobre ciência, sobre os acontecimentos do dia a dia e tal, trazendo professores da USP para comentar o noticiário. Enfim, tinha uma estrutura muito bacana ali, já montada, e aí eu me juntei a essa equipe, e a gente está aí todo ano melhorando, crescendo. Tá sendo uma experiência bem legal. Mas não foi planejado, foi uma oportunidade que apareceu eu topei, tem sido muito bacana. Eu pensei em te fazer duas perguntas, acho que podem ser em uma, né? Juntar duas em uma. Que a primeira você na tua passagem, pelo Estadão, você tinha, como é que era a tua relação jornalista-cientista? Como é que você se preocupava nesse sentido? Porque
rola, né? Infelizmente tem aquela coisa de muitos pesquisadores, por verem a quantidade de bobagem que sai na mídia, tem aquela ressalva, não vou falar contigo porque já sei que vai vir bobagem, sabe? Não tem, mas você, como você tem um nome e você tem uma trajetória que já responde, né, pela qualidade do teu trabalho, você tinha esse tipo de barreira, assim, Ayrton? E eu imagino que chegando já na segunda pergunta, na USP, isso foi ao contrário, né? Porque você está dentro da universidade, foi mais fácil para você essa relação? Como é que foi isso? Essa relação cientista-jornalista, né? Por assim, ela é um pouco tumultuada por experiências ruins que infelizmente são muito comuns, né? A gente ouve toda hora pesquisador reclamando que, putz, eu dei uma entrevista no passado para tal pessoa, para tal veículo e saiu tudo errado, ou então, putz, eu conversei 2 horas com o repórter e ele não usou nada do que eu falei, ou usou só uma aspa. Então, muitas vezes você chega numa fonte, né, chega para entrevistar alguém que tem experiências ruins passadas nessa relação com o jornalismo, com a imprensa. E a maneira que eu sempre lidei com isso foi de falar, primeiro, respeitar esse sentimento que a fonte tem, né? Não desmerecer, falar, não, lamento que isso tenha acontecido, realmente acontece. Às vezes você pode até justificar, nem sempre é por má vontade ou do jornalista ou uma coisa intencional, é que realmente o jornalismo diário é uma máquina terrível que você está sempre lutando contra o relógio com prazos curtíssimos, e é inevitável que as coisas nem sempre vão sair tão boas quanto a gente gostaria e vão sair coisas erradas, né? O que você tem que ter é ter a humildade e o profissionalismo de reconhecer e corrigir esses erros quando eles acontecem. Então, eu sempre parti de reconhecer que há problemas, respeitando essa preocupação que a fonte tem e tentando me colocar, olha, comigo isso não vai acontecer. Ou pelo menos eu vou fazer o máximo possível para que não aconteça. Mas, eu faço isso há tanto tempo, vou ser extremamente cuidadoso, qualquer dúvida que eu tiver, eu vou te procurar para esclarecer, passar uma confiança e estabelecer uma relação profissional de respeito mútuo, né? Eu acho que o pesquisador tem que respeitar o repórter e o repórter tem que respeitar o pesquisador como profissionais nas suas respectivas áreas, né? E não ter falsas expectativas, nem vender talvez coisas que você não consiga entregar, né? E ser sempre honesto, falar, muito obrigado pela entrevista, tal. Eu não vou conseguir usar tudo que você me falou, mas eu vou tentar pegar os pontos principais, assim. E também no pós-entrevista, depois que a matéria está publicada, eu sempre tive muita preocupação de dar um retorno para o pesquisador e falar, a matéria saiu, não consegui incluir tal coisa que você falou, queria ter incluído, mas não houve espaço suficiente e tal. Dar um feedback para a pessoa como uma forma de respeitar e agradecer o tempo que ela te dedicou, né? Mas acho que é isso, tem que ter um respeito mútuo por parte do pesquisador, entender que você é um profissional fazendo um trabalho e que você não é cientista, então, assim, você não vai saber tudo, você não vai entender todas as complexidades do trabalho do pesquisador, então é natural que você vai fazer perguntas que parecem elementares, muito até bobas, mas, enfim, o pesquisador tem que entender que você não é um cientista e te respeitar como profissional do jornalismo, e o jornalista tem que respeitar o pesquisador, sendo entender que ele está partindo de uma outra perspectiva de complexidade de assunto e também não chegar despreparado para a entrevista. Então, claro que você não vai saber tudo. Sim. Não, você não é um cientista, mas você não pode chegar para entrevistar um biólogo molecular sem entender a diferença entre DNA e RNA, sabe? Ou
chegar para entrevistar um paleontólogo sem saber exatamente o que é um fóssil, como se, sabe? Você tem que estudar e estar minimamente preparado para ter uma conversa qualificada com aquele profissional da ciência, né? Então, fala, pô, eu li, no mínimo, ler o trabalho que a pessoa publicou. Isso parece tão elementar que nem precisa ser dito, mas muitas vezes os repórteres, ou porque não se deram ao trabalho, ou porque não tiveram tempo, chegam para entrevistar um cientista sobre um trabalho que ele publicou e não leram o trabalho, né? Pô, aí que você quebra o respeito, né? Fala, pô, você está me ligando para me perguntar sobre um trabalho que eu publiquei e você nem se deu o trabalho de ler o resumo do trabalho, sabe? Então, os dois têm que estar preparados e se respeitarem para essa relação poder ser harmoniosa, né? E na USP agora, Ayrton, como é que tem sido essa relação? Então, eu tenho uma opinião que se aplica à minha realidade, que não é a realidade da maioria, né? No sentido de que eu tenho muitos anos já de profissão, então as pessoas já me conhecem. Então hoje eu não tenho dificuldade em conseguir que as pessoas me atendam, o que não era verdade no início da carreira, né? E também essa preocupação de que eu vou publicar alguma bobagem, isso não tem, isso eu não sinto mais, mas é em função de uma carreira que eu construí. Eu não sei dizer se um repórter que está começando agora a cobrir essa área vai encontrar essa dificuldade. Eu imagino que sim, sei que sim, mas não tenho como mensurar isso, porque eu não vivo isso mais no meu dia a dia de profissão, né? Mas certamente é um problema que ainda existe e precisa ser trabalhado. E mesmo dentro da USP, às vezes, a gente tem dificuldade de conseguir uma resposta de um pesquisador, que ele abra um espaço para dar uma entrevista. E aí acho que a gente tem que levar em conta que todo mundo hoje tem vidas muito corridas, né? Então, não necessariamente ele está deixando de te atender porque ele ou ela está deixando de te atender porque ele não valoriza o trabalho da imprensa, ou não valoriza a divulgação científica e tal. Simplesmente que, da mesma maneira que você me procurou e eu não consegui te atender, né, de imediato, e a gente não consegue fazer muitas das coisas que a gente gostaria de fazer no dia a dia, porque não sobra tempo. Às vezes o pensador é um ser humano, uma pessoa como nós, que é pai, que é mãe, que tem família, que tem problemas domésticos, que tem 1000 funções profissionais, problemas que precisam ser resolvidos, e nem sempre a pessoa vai conseguir te atender no prazo que você precisa. E o problema é que o prazo do jornalismo é sempre muito curto, né? Então, acho que isso, a gente tem que ser justo também na avaliação que a gente faz, que as pessoas nem sempre vão conseguir nos dar a resposta que a gente precisa, no tempo que a gente precisa. Mas o nosso trabalho como jornalista é insistir e conseguir esse espaço, né? O bom jornalista consegue isso. E fala, não, preciso só de 10 minutinhos, tal, para o senhor esclarecer uma questão aqui, olá, papapá. E aí você vai garimpando para conseguir. Mas mesmo na USP, a gente, tendo um veículo institucional, é um desafio você conseguir fazer a apuração e conseguir todas as entrevistas que você precisa no prazo necessário, né? No prazo adequado. Então eu vou colocar na descrição do nosso bate-papo depois o link para o seu site, que tem muito material que você já fez, seja na forma de vídeo, de texto, né, de essas reportagens especiais, tanto no Estadão quanto no Jornal da USP. E eu te confesso que foi super difícil selecionar algumas para te perguntar, porque tem muita coisa interessante. Aí, como a gente está no Maré Sonora, faz mais sentido pegar essa indicação para o mar aí, né? E aí, mas eu faço depois esse convite ao pessoal para clicar nesse link que eu vou deixar, porque tem muita coisa muito boa mesmo. E falando sobre aquela reportagem, uma das, né, que você fez em Alcatrazes, no arquipélago de Alcatrazes, e estavam fazendo o registro de umas espécies, descobriram outra, na verdade. Como é que foi isso? O que você pode compartilhar sobre aquela reportagem que vocês foram para uma coisa e no meio do caminho descobriram mais? E como é que foi essa experiência para você?
O arquipélago dos Alcatrazes, para quem não conhece, fica aqui no litoral norte de São Paulo, né? E é um lugar muito especial, assim, que eu tenho um carinho imenso. E eu não lembro, a primeira matéria que eu fui fazer lá foi quando teve um incêndio na ilha principal, em função dos exercícios de tiro da Marinha, né? Vai ser uma história muito longa para contar aqui, mas enfim, o arquipélago dos Alcatrazes tem um histórico muito grande de um conflito entre conservação e interesses militares, porque ele é usado como, ainda é parcialmente, mas ele era usado por completo, né, durante muito tempo, como alvo para treinos de tiro de canhão da Marinha. Então os navios da Marinha literalmente vão lá e usam a ilha como um alvo para treinar tiro ao alvo, né, com um tiro de canhão. E aí eles usam munição não explosiva, mas de qualquer forma existe o risco daquilo no impacto causar um incêndio, né? Fora o impacto propriamente dito de você estar tirando uma ilha cheia de espécies endêmicas e com uma natureza maravilhosa, uma biodiversidade incrível ali, tanto terrestre quanto marinha. Então tem uma história, tem um conflito de longa data com relação a isso, e que gerou de fato um incêndio. E aí, mais uma vez, eu não vou lembrar a data de cabeça, mas enfim, no começo da primeira década dos anos 2000, teve um incêndio na ilha e eu noticiei, escrevi sobre isso, e pouco tempo depois que apagaram o incêndio, teve um grupo de pesquisadores que foi para lá para avaliar o estrago desse incêndio, né? E aí eu consegui uma vaguinha para embarcar com eles e fui para lá, e foi o primeiro contato que eu tive assim com Alcatrazes, e fiquei absolutamente maravilhado. Quem um dia for para lá vai entender. Você tem ninhais de aves marinhas enormes, assim, com centenas e centenas de aves sobrevoando a ilha a todo momento, e ela tem uns paredões assim de rocha gigantescos, é tipo um pão de açúcar assim no meio do mar. É incrível. E debaixo d'água também tem uma biodiversidade marinha fantástica. Enfim, tive esse contato, e desde então eu estou sempre atento a tudo que acontece em Alcatrazes. E alguns anos mais tarde eu resolvi, vamos fazer uma reportagem especial contando a história, toda essa história que eu resumi para vocês aqui, que é muito mais longa e complexa. Vamos fazer um grande especial multimídia. Era um momento em que o Estadão estava investindo muito em fazer especiais multimídia, né? E falei, vamos fazer um sobre Alcatrazes. E aí me organizei, fiz muitos contatos para ir passar alguns dias lá no arquipélago e recuperar toda essa história e mostrar o que estava acontecendo ali e por que era importante preservar aquele lugar, né? E nesse processo, um dos pesquisadores com quem eu fui para lá acabou descobrindo uma espécie nova de coral, uma parte mais funda, não muito funda, não lembro exatamente, acho que eram uns 30 metros, não lembro com certeza, mas enfim, ali numa fenda, num lugarzinho meio escondidinho ali, ele viu um negócio meio diferente, coletou, levou para o laboratório e acabou descobrindo que realmente era um bicho diferente, né? Um coral, uma nova espécie de coral. E aí, quando esse trabalho foi publicado, eu também noticiei e sigo acompanhando até hoje tudo que se relaciona ao Alcatrazes. Eu dou uma atenção especial para eles, né? Todo jornalista tem as suas pautas do coração, né? Coisas que te movem de uma forma mais intensa, e no meu caso o Alcatrazes é uma dessas pautas. Que legal você falar isso, porque uma das perguntas era justamente isso: quais outras matérias te marcou nesses tantos anos em campo, né? Em campo aquático, na verdade. O que você pode recordar também? Relacionado ao oceano, acho que todas as matérias sobre Alcatrazes, então tem um lugar especial assim no meu coração.
Outro tema que me marcou muito e que eu continuo acompanhando também é a questão do peixe-leão, né? Que hoje é uma espécie invasora que está há muitos anos causando estragos no Caribe e mais recentemente chegou ao Brasil também. Eu acho que a gente vai ver ela se espalhar bastante pelo Nordeste, de repente até um pouco chegando aqui no Sudeste, talvez agora já nesse próximo ano. Mas é um bicho que eu topei com essa história quando eu estava no Caribe em 2011. Esse ano eu não esqueço nunca, porque foi muito especial. Essa eu não esqueço. Em 2011 eu passei o ano inteiro viajando pelo mundo. Eu pedi um sabático para o Estadão. Um sabático entre aspas, porque era um sabático de trabalho. Então, eu fiquei 6 anos, fiquei desse um ano, fiquei 6 meses sem remuneração, um sabático mesmo, e os outros 6 meses eu continuei viajando, mas produzindo matérias para o Estadão, né? Então, viajando a trabalho, fizemos um meio termo aí. Mas então eu passei, o primeiro lugar que eu fui foi para o Caribe, fiquei na ilha de Bonaire, ali no sul do Caribe, por acho que 4 ou 5 meses. Trabalhei como guia de mergulho, como dive master. Que legal. E nesse processo eu tive a oportunidade de ver o peixe-leão chegar ali na ilha de Bonaire, que é o extremo sul do Caribe. Então ali era o último lugar que ele ia chegar antes de eventualmente fazer esse pulo para a América do Sul. E eu estava lá, e eu lembro que eu vi um peixinho assim, que parecia um peixe-leão, mas eu tava no mergulho, não deu para eu mostrar para ninguém, mas aí eu subi assim e falei, gente, eu acho que eu vi um peixe-leão. Todo mundo, imagina, tal. Assim, é uma coisa que era possível dele estar ali, mas assim, né, você acabou de ver assim, do nada, nem estava procurando, né? Eu acho que eu vi um peixe-leão. E aí, mais para frente, começaram a aparecer indivíduos adultos, enfim, foi confirmado que de fato a espécie tinha chegado ali. E até hoje eu digo, era um peixe-leão, eu realmente vi, possivelmente a primeira pessoa a ver um peixe-leão em Bonaire. Mas aí que eu fui entender, conhecer a história dessa espécie invasora, tal, eu falei, puta, que negócio fascinante, aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo, né? E aí na série de reportagens especiais que eu fiz durante esse ano, foi uma série que a gente batizou de Repórter Viajante, a primeira reportagem que eu fiz foi sobre o peixe-leão, relatando essa chegada dele ali no sul do Caribe e já olhando adiante o risco dele também invadir o Brasil mais adiante. E vi isso realmente aconteceu no ano passado, retrasado, e sigo acompanhando aí, mas na área de oceano, na área marinha, assim, é outra história que também me marcou, assim, marcou minha carreira como jornalista. E depois de lá, você foi para onde nesse período que você ficou fora do Brasil, direto? Aí de lá eu passei rapidamente pela Califórnia, fui conhecer as sequoias gigantes ali. Uau. Mas ali foi mais rápido. Aí depois eu fiquei um mês no Sri Lanka, fiz uma matéria sobre conflitos entre elefantes e humanos. Bem bacana também. Fiquei 3 meses no Sudeste Asiático, na Indonésia, né, em Bali, e também visitando outras ilhas, e a região de Raja Ampat, que é Papua, que é uma área anexada pela Indonésia, oficialmente é Indonésia, mas é Papua. E a área é a de maior biodiversidade marinha do mundo, tá ali. E aí eu embarquei num navio escola que estava passando pelas ilhas dentro de um projeto de educação ambiental e apoio a comunidades tradicionais da região. Mergulhei bastante ali, foi fantástico, assim, esse é o lugar mais lindo que eu já vi na minha vida, com certeza. E mergulhos, assim, inesquecíveis, que você está
completamente cercado de vida por todos os lados. Você olha para cima, para baixo, para o lado, tem bicho de tudo que é cor e formato e tamanho, tudo se movendo, assim, tudo colorido. Um troço fantástico. Então, 3 meses ali na Indonésia, 1 mês no Sri Lanka e 3 meses no Nepal. Uau. E aí, fazendo montanhismo, fui até o campo base do Everest e subi várias outras montanhas ali, também inesquecível. E lá eu fiz matéria sobre o aquecimento global e o problema do derretimento das geleiras do Himalaia, né? Uau. Mas ali só um parênteses, o que me motivou a pensar esse projeto de ficar um ano viajando foi já há muitos anos fazendo matérias sobre perda de biodiversidade, a crise climática, todos esses problemas ambientais assim, em escala global. E isso começou a me dar uma angústia de gente, nós estamos perdendo essas espécies, esses ecossistemas estão sendo destruídos. Eu preciso ver esses lugares antes que eles desapareçam. E aí eu comecei a montar isso, coisas, por exemplo, eu vou para Rajampati, que é o lugar de maior biodiversidade marinha do mundo, eu preciso ver antes que esse negócio acabe, sabe? E aí dentro disso eu pensei, meu, vamos dizer, objetivo final, assim, o ápice ali, eu quero tocar no Everest, né? Tocar no Monte Everest, que à época ainda não era essa coisa super comercial que tem hoje. Hoje, se alguém falasse, quer subir Everest, eu não quero, porque virou uma coisa ridícula. É absurdo, né? Não é montanhismo, é turismo. É um turismo extremamente perigoso. Mas, enfim, é uma coisa que perdeu o encanto totalmente para mim, assim. Mas eu falei, eu não tenho nenhuma pretensão de subir, porque eu não tenho treinamento para fazer isso, mas eu falei, eu quero ir, eu quero olhar o Everest na minha frente, né? E eu cheguei lá, foi a parada final, assim, desse 1 ano de viagens, foi super emocionante. E tá lá, e é uma coisa assim, eu não subi, mas dentro desse espírito eu vi o Everest antes dele virar essa palhaçada que é hoje, sabe? Enfim, minha motivação foi essa, foi motivado por uma angústia de ver as coisas sendo perdidas e falar, eu preciso ver, experimentar isso antes que desapareça, né? Como é que tá teu tempo aí? Dá para fazer algumas perguntas aí? Você tá na correria? Dá. Não, vamos lá. Eu tô falando pra caramba, depois você não vou cortar nada, não. Quiser. É sensacional, porque você vai falando, daí me dá vontade de fazer várias outras perguntas, mas não, você tá já aí na boa vontade pós-operado, não quero te alugar muito tempo, não. Por isso que eu te pergunto. Eu lembro, a gente fez uma mesa redonda, que era eu e mais alguns jornalistas, sendo entrevistados ou mediados por um pesquisador para falar sobre divulgação científica e tal. E a gente falando pra caramba de, vocês estão sempre dizendo que a gente precisa ser objetivo, dar respostas objetivas, vocês falam sem parar, meu. Eu falei, realmente, né, a gente tá sendo meio hipócrita. Então, eu falo pra caramba mesmo. Não, maravilha. Aí você edita da maneira que você achar necessário. Sem mágoas. Pode cortar. Maravilha. Não, eu te falei, né? Minha preocupação maior é eu falar o menos possível e a galera que está convidado falar, porque a pessoa está aqui para ouvir o convidado e não me ouvir, né? Então, para mim é um prazer escutar a história. Se eu devagar demais, você me puxa de volta. Vai, Tom, menos, vamos lá, volta pra pauta. Tipo essa fala, nossa, agora, por exemplo, eu não vou editar, eu vou deixar porque é legal. Mas e uma outra viagem tua que eu achei sensacional, recente, razoavelmente recente, uma série de reportagens especiais para, se não me engano, me corrige se eu falar bobagem, mas acho que foi para o Jornal da USP já, sobre os manguezais, sobre a importância dos manguezais, que você fala um pouco da sua alegria de voltar a campo, de fazer um trabalho multimídia. Como é que foi essa experiência para você? Isso aí foi muito legal, porque foi o primeiro campo que eu fiz pós-pandemia, e a pandemia veio assim, logo depois eu
eu tinha acabado de começar na USP, né, então um emprego novo, etc. Meu filho tinha acabado de nascer, eu tinha acabado de mudar de apartamento, a minha vida estava assim, uma bagunça totalmente caótica, aquela coisa de filho pequeno, que você não dorme, né, uma loucura. E aí veio a pandemia, você fica trancado. Imagina, a coisa que eu mais amo fazer é ir para campo. E eu acho que esse é talvez o que diferencia mais o meu trabalho de outros jornalistas, né? É essa paixão pelo campo e a capacidade de você contar coisas que você realmente viu, sentiu, experimentou, viveu, né? Quer dizer, você não tem como você escrever de uma forma apaixonada pela Amazônia, ou pelo oceano, por alcatrazes, ou falar do peixe-leão, se você nunca viu um peixe-leão, se você nunca viu alcatrazes, se você nunca mergulhou, se você nunca entrou no mato e sentiu a Amazônia na pele mesmo, assim, sabe? É diferente. Então essas experiências de campo, elas enriquecem demais o jornalismo que você é capaz de produzir, né, sobre aqueles assuntos. E como eu sempre gostei de ir para o mato, de mergulhar e tal, essas coisas se juntaram e acho que isso enriqueceu muito o meu trabalho como jornalista, né? E é uma coisa que eu amo fazer. Então, quando veio a pandemia e me privou de fazer isso, foi muito frustrante e angustiante ficar fechado em casa, fora todas a angústia de ver, né, a tragédia acontecendo, todas essas coisas terríveis que aconteceram no Brasil naquele período. Não vamos nem entrar nisso, porque... enfim. Então teve esse período todo de clausura, né, e aí quando finalmente surgiu a oportunidade de voltar para campo, eu apliquei para um edital da Fundação Grupo Boticário, que estava dando bolsas para apoiar a produção de reportagens relacionadas aos ambientes costeiros e marinhos, né? E aí eu mandei uma proposta e eu falei, pô, vamos fazer alguma coisa diferente, né? Qual é um ambiente que eu ainda não tive oportunidade de visitar, que eu ainda não fiz? Eu nunca entrei num manguezal, né? Então, falei, vamos fazer alguma coisa relacionada com os manguezais. E aí mandei, e foi aceito, e eu tive a oportunidade de conhecer nesse processo a professora Yara Schaefer Novelli, do Instituto Oceanográfico da USP, que é assim, a grande matriarca do estudo de manguezais no Brasil, que é uma pessoa incrível, que virou minha amiga, assim. Mas enfim, aí eu fui estudar, eu não manjo muito de manguezal, sei que é um negócio importante, mas vamos lá, eu quero me enfiar o pé na lama e aprender por que os manguezais são tão importantes e tal. E aí estudei pra caramba, a professora Yara me ajudou muito nesse processo, indicando outras pessoas com quem eu deveria conversar, os melhores locais para visitar, né? Então eu fui para Cananéia, aqui no litoral sul de São Paulo, que tem manguezais super conservados, maravilhosos, lindos, é uma região belíssima, eu super recomendo a qualquer pessoa que gosta de natureza de ir para lá. Fui para lá e fui também para o sul da Bahia, na região de Caravelas, onde tem o Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, e junto de Abrolhos tem também uma reserva extrativista ali, que protege um manguezal, que tem tem toda uma comunidade de pescadores e de caranguejeiros ali, né, pessoal que vive a coleta de carangueja, marisqueiros, de mariscos, e fui para lá também. E aí fiz aquele esquema de fazer tudo sozinho, fotografar, filmar, entrevistar e tal. E fiz uma matéria super longa a respeito de manguezais, com um foco especial na questão do carbono azul, que estudos recentes têm mostrado que os manguezais têm uma capacidade gigantesca de estocar carbono, né, no subsolo principalmente, na lama, né? Então eu fiz uma matéria sobre
os manguezais e focando um pouco mais nessa questão da capacidade, da importância deles no contexto climático de mitigação do aquecimento global, enfim, estocagem de carbono. E aí me enfiei na lama mesmo, assim, no Cananéia. Eu fui para lá com uma equipe da professora Marília Lignon da Unesp, de registro, e passamos 3 dias lá, que legal, enfiado na lama, cobrindo e tal, e ela falou, cara, muita gente já veio fazer matéria com a gente, mas você é o primeiro que entrou na lama para valer. Porque todo mundo entra, pisa um pouquinho, faz uma foto, grava entrevista e volta pro parque. Eu me enfiei na lama mesmo, assim, perdi 2 tênis na lama, me diverti, virei criança de novo lá, tava lindo, assim, enfiado, todo preso até a cintura na lama, dando risada, achando maravilhoso, assim. Então, foi essa matéria tem essa história, assim, teve esse edital e falei, vou para um lugar que eu nunca fui. Foi manguezal e agora sou apaixonado pelos manguezais e tô doido para voltar para um. Eu vi que você relata que você perdeu uma sola de sapato, mas já estava consertada, já resolveu o problema, né? Que você falou que você perdeu aí nessas andanças na lama. Foi lá nessa história? Foi nessa trip aí, uma hora... acho que uma perdeu o tênis inteiro e a outra arrancou a sola. Porque quando você afunda na lama, cria uma sucção ali, né? E às vezes você puxa, a perna sai, mas o tênis fica lá, né? Se não estiver bem amarrado. Nesse caso ficou a sola. E caranguejo, não tem... Como é que era? Porque são grandes, né? Não são? Os caranguejos de mangue são enormes, né? Tem diferentes espécies, né? Tem pequenos, tem grandes. E eles são meio assustadores, assim. Lá em Caravelas, que eu entrei no mangue com um catador de caranguejo, ele e o filho. E ele pegava assim como se a gente estivesse pegando um gatinho fofinho, sabe? Não, pegava os bichos com aquelas pinças gigantes, assim. Nossa. Mas ele, com uma facilidade, é que é um bicho que mete medo, assim, mas realmente você só precisa saber como segurar, né? Mas foi incrível ver, assim, a capacidade que ele tinha de ler o ambiente. Ele olhava para a toca do caranguejo, sabia, ele sabia dizer, tipo, se era profundo ou não, se o bicho tinha saído de lá faz pouco tempo ou não, assim, aquela coisa meio mística do mateiro, sabe, só que no mangue, de ler a lama, ele olha para a lama, assim, e enxerga o que aconteceu ali, e o que está acontecendo, e aí ele vai lá, enfia a mão na lama, e puxa um caranguejo enorme de dentro. Cara, como é que você sabia que esse bicho estava aí, né? Mas incrível, esse é o tipo de conhecimento tradicional e cultural, né, que a gente precisa proteger, porque é impressionante, a gente se vê e vai passando de pai para filho. Ele falava, meu filho já não quer mais catar caranguejo, ele quer fazer outras coisas, tal. E é aquela coisa que vai se perdendo. E se você não tiver um cuidado ali de retratar, documentar e valorizar esses conhecimentos tradicionais, as forças da sociedade moderna vão se impondo ali, né? E aquilo acaba se perdendo. Você sabe que quando eu estava preparando nossa conversa, assim, o que ia te perguntar, eu me lembrei de naqueles momentos bizarros de confinamento que a gente passou, né? Eu participei eu participei de pouquíssimas lives, na verdade eu ficava mais assistindo do que participando, e teve uma que foi muito bacana, Ayrton, que foi com a Silvia Dota, que ela tem um canal focado na divulgação das ciências polares, né? Então ela me convidou para falar sobre jornalismo científico na época, e em 2020 isso. E aí teve uma questão que ela me fez, que foi sobre essa coisa de fake news, essa coisa de jornalismo que desinforma, que comunicação que não informa, que faz ao contrário, né? Serve como um desserviço e tal. E ela me perguntou sobre o que eu fazia no sentido de garantir que eu estava me informando pelos caminhos corretos, quem que eram as minhas referências, como ter certeza de que você tá indo nas fontes certas.
E aí eu mencionei o seu trabalho, né, como jornalista dessa área de ciência e meio ambiente no Brasil, que para mim era e é ainda uma referência, para essa importância assim, de você buscar não qualquer, entre aspas, mídia, né, qualquer jornal que você nem sabe de onde que é tal, a importância de você atentar para quem são essas referências na área de comunicação. E eu mencionei você para mim, né, como quais eram os exemplos que eu poderia me inspirar. Quais são os para você, Ayrton? O que você pode falar nesse sentido? Como que você toma um cuidado para suas informações? O que você pode orientar nesse sentido de uma pessoa que não sabe de onde começar? Quais são os caminhos para garantir uma boa informação? A primeira coisa que eu diria é que todo jornalista tem a obrigação de ser cético, extremamente rigoroso com relação às informações que ele vai transmitir, né? Mesmo que seja um cientista renomado, de uma instituição renomada, que seja um trabalho publicado numa revista renomada, você tem a obrigação de checar e questionar tudo, né? E é muito comum eu encontrar erros ou omissões em entrevistas ou em trabalhos publicados até, ou coisas que não estão devidamente contextualizadas ou explicadas e tal. Porque muitas vezes, voltando a essa questão do corre do dia a dia que todo mundo vive, às vezes você faz uma entrevista e o pensador vai falar alguma coisa que ele puxou de memória e não necessariamente está correta. Ou pode ser uma coisa que você entende como um fato científico, mas que na verdade é uma opinião, uma avaliação pessoal daquele pensador, né? Só que aquilo não ficou claro no momento. Então, a gente tem que checar tudo. Tipo, um exemplo bobo assim, mas às vezes as pessoas, ou você está entrevistando e a pessoa fala, não, isso aí, ó, em 90% dos casos é tal, né? 90% dos casos de câncer estão associados com um fator X, né? Pô, e aí, se você não tem esse cuidado com a informação, você vai lá e reproduz. Ó, o médico, o pesquisador falou, 90% dos casos de câncer estão ligados a, sei lá, ao tabaco. Botando um exemplo genérico aqui. Só que ele falou 90% de uma forma genérica, tipo 90% a maioria dos casos, não é 90%. Se você olhar o dado exato, vai ser, sei lá, 83%, entendeu? Então, se você passa essa informação adiante, aquilo aquela informação vai chegar para a sua audiência, a sua matéria vai ser provavelmente reproduzida por outros veículos, e aquela informação vai se perpetuar como se fosse um dado, né, um fato concreto. E às vezes as fontes se enganam também, sabe? Não é por uma fé, mas assim como a gente às vezes fala as coisas que a nossa memória plays tricks on us, né? Prega uma peça na gente, você acha, não, putz, na verdade não era. O ano, entendeu? Eu não lembrava o ano que eu fui para Berkeley, eu falei aqui, ó, acho que foi isso, mas às vezes você está entendendo, ó, no ano de 2017, o desmatamento na Amazônia foi de X mil quilômetros quadrados, né? E a pessoa pode ter se enganado, putz, na verdade foi 2015 e era um número diferente. Enfim, eu estou fazendo uma grande explicação aqui para algo muito simples e objetivo, que é, no jornalismo você precisa checar todas as informações, né? Com experiência vai ter informações que você já sabe serem confiáveis, serem corretas, e claro que dependendo de quem te deu aquela informação, ela precisa de um grau maior ou menor de checagem, mas é isso. Então eu parto esse é meu ponto de partida, não importa se é um ganhador do prêmio Nobel ou um aluno de mestrado, eu vou checar minimamente tudo que eu for usar na minha reportagem, eu vou checar, né? E aí você tem, antes disso você vai escolher quais são as fontes de informação que você vai utilizar, né? Que você perguntou também. Então, você tem fontes consagradas de informação confiável, que
ainda assim precisam ser checadas, porque, como eu falei, mesmo as melhores fontes às vezes se enganam e cometem erros, e você não quer reproduzir e perpetuar aquele engano. Mas, assim, se eu vou escrever, eu vou usar os jornais Estadão, Folha, quer dizer, meios de comunicação consagrados e bem estabelecidos, que você pode confiar que aquela informação foi checada antes de ser publicada, né? Você começa por ali. Se você vai ouvir um pesquisador sobre um tema, sei lá, relacionado a oceanos, vou escrever uma matéria sobre poluição plástica, né? Quem que eu vou ouvir? A primeira coisa que eu faço é você primeiro dar um Google, né? O primeiro passo de tudo. Tá lendo, vamos ver o que aparece, aí você identifica por matérias que outras pessoas já publicaram, ou por estudos científicos que foram publicados, artigos, enfim, você começa a identificar algumas pessoas, pô, esse professor aqui da USP já deu várias entrevistas sobre isso, aí ele deu entrevista, fala, então deixa eu ver o currículo Lattes dele. Realmente, ele tem uma linha de pesquisa sobre esse assunto, já publicou trabalhos científicos relacionados a isso. Não é só alguém que está sendo ouvido pela mídia, mas na verdade não tem experiência de fato naquele assunto, né? Então você vai juntando, as pessoas que já deram entrevistas sobre aquele tema, e você checa o currículo para ter certeza que são boas fontes, né, do ponto de vista técnico-científico. E eu sempre busco também, se houver tempo para isso, espaço, outras fontes que talvez não estão em evidência ainda, mas que são pessoas relevantes naquela área. Porque nem todo cientista gosta de dar entrevista. Então, você pode ter pesquisadores que são muito bons num determinado assunto, mas que não estão em evidência no noticiário até agora. E aí você só vai saber isso olhando a literatura científica. Então, eu vou fazer uma busca em alguma plataforma, nas principais revistas científicas e tal, e uma busca por aquele tema e ver quem que aparece, né? Fala, pô, esse cara ou essa professora aqui já tem vários artigos publicados sobre microplásticos no ambiente marinho, né? Então vou atrás daquela pessoa. E é isso, sempre se cercar, ter certeza que você está conversando com alguém que está qualificado para falar sobre aquele assunto. Mas mesmo assim, sem aceitar nada como fato, sem confirmar que aquilo realmente é um fato, né? Tem embasamento. Você se preocupa em mandar a matéria antes dela ser publicada para alguém que você tenha conversado, para dar uma checada final? Você já fez isso? Ou o que você acha disso? Não, eu sou bem crítico dessa prática. Assim, mas uma crítica qualificada, no sentido que se você não está seguro sobre o que você está escrevendo, eu acho justo que você cheque com a fonte se aquilo está correto, né? E eu faço isso várias vezes, eu recheco e recheco tudo que eu escrevo, e se eu tenho alguma dúvida se aquilo está correto, eu checo com a fonte, mas eu não envio o texto para ela, né? Então eu falo, eu estou escrevendo isso aqui, está correto? Eu entendi corretamente o que você falou? Então eu checo a informação. É diferente de você enviar o texto para a pessoa ler antes. Porque eu acho que se você envia o texto, você está quebrando aquele vínculo profissional que eu falei no início, em que a fonte e o jornalista precisam se respeitar como profissionais, né? Se você está enviando o texto para a fonte ler antes do texto ser publicado, você está abrindo mão da sua prerrogativa profissional, né? Você está se colocando quase como um assessor de imprensa. Porque a fonte não... Aí deixa um pouco... Acho que extrapola um pouco o limite do profissionalismo jornalístico, né? Você tem que checar, você como profissional tem que ter certeza que o que você está escrevendo está correto, e não pedir o aval ou pedir a confirmação da fonte de que aquilo está correto, especialmente se é uma reportagem que envolve outras, em que você entrevista mais pessoas.
Por que aquela fonte teve o direito de ler a matéria antes e as outras não? E se há informações, e se há conflitos de opinião, por exemplo, dentro de uma reportagem, né? Por que né, você tá vendo o texto para alguém que vai talvez discordar do que uma outra pessoa falou e levantar uma questão, aí vira um problemaço, né? Então, acho que a obrigação de garantir a qualidade e a acurácia do texto é do jornalista e não da fonte, né? Eu só mandei texto e eu fiz isso em pouquíssimas vezes e nunca o texto inteiro, apenas trechos, mas, por exemplo, quando coisas envolvendo física de partículas, que é muito complexo, e não é um tema que eu domino, assim, né? Eu não tenho um conhecimento próprio que me permite ter uma segurança plena de que aquilo que eu escrevi está tecnicamente correto. Então já houve casos em que eu peguei um trecho da matéria, mandei para o pesquisador, falei, tá correto, mas eram coisas assim, realmente de uma complexidade muito grande, e ainda assim eu enviei só um trecho que se referia àquilo que aquele pesquisador falou, não a matéria completa. Então, sou contra. Mas há veículos institucionais, por exemplo, da agência FAPESP, em que o jornal da USP é institucional, ele é um veículo da USP, mas a gente não manda os textos para as fontes antes, tá? Então é uma das coisas que me faz gostar de estar lá. Ele é institucional, mas ele é um veículo de jornalismo, né? E, que tem essa autonomia editorial. Há casos em que o jornalista é obrigado pela instituição para a qual ele trabalha enviar o texto para ele ser lido antes pelos entrevistados, tá? E aí tudo bem, é uma questão institucional e não profissional, né? Mas como regra geral, eu acho que enviar o texto para a fonte deve ser evitado. A tua forma de escrever eu acho muito legal, porque geralmente os teus textos você começa justamente com estilo meio jornalismo literário, né? Que você narra assim, descreve o cenário e aí coloca uma fala de alguém para depois cair no assunto que vocês estavam, sei lá, em abrolhos, fazendo isso, num projeto né? Você tem uma história para abrir que eu acho muito legal de contextualizar, assim, uma narrativa muito legal que eu acho que é bem diferenciada, Ayrton, no seu trabalho. Eu tento sempre contar uma história que vai e por meio dessa história as pessoas vão receber informações, né? E não só passar informação adiante. Nem sempre é possível fazer isso. Então, no jornalismo diário, né, no dia a dia do jornal, você quer dar a notícia. Então, tem que ser uma coisa bem objetiva, de fato. Descobriram que tal coisa cura tal coisa. Ou descobriram um novo planeta semelhante à Terra na galáxia tal, né? A notícia tem que ser objetiva, tem que ser curta, e você tem que dar assim, qual é a novidade, qual é o dado inédito, qual é a informação inédita que a pessoa precisa receber. O que eu gosto mais de fazer é o que a gente chama de reportagens especiais, que são as reportagens mais longas, mais aprofundadas, com mais fontes, em que você não está se atendo a uma notícia específica, mas você está talvez partindo de uma notícia para detalhar ou contextualizar algo melhor, né? Então, vamos dizer, o peixe-leão. Detectaram um peixe-leão no Brasil pela primeira vez. Aí a notícia que você tem que dar naquele momento, no dia seguinte, encontrar um peixe-leão, a espécie invasora chegou no Brasil como era previsto que aconteceria, tal. Você tem que dar a notícia. Você não vai ter um espaço, nem o leitor da notícia talvez vai estar interessado naquele momento em saber todo o histórico de onde veio o peixe-leão, como é que ele chegou no Caribe, como é que ele se espalhou pelo Caribe, quais são as consequências disso para os ecossistemas marinhos, tal. E isso é o que você vai fazer numa reportagem especial, né? Então, sei lá, sai a notícia do peixe-leão chegou no Brasil, e aí você produz para publicar um pouco mais adiante uma reportagem especial contando toda essa história do peixe-leão, para a pessoa entender o significado daquela notícia, né?
de uma forma mais detalhada, mais aprofundada. E aí que eu falei, se você não vai para campo, é muito difícil você fazer isso de uma forma cativante, né? Porque as pessoas, a grande maioria das pessoas não tem a oportunidade de mergulhar e de ver um peixe-leão e tal. Então, se você não fizer isso você mesmo e tiver a capacidade de descrever aquela experiência para a pessoa, para ela se conectar com aquele assunto, que são um peixe-leão, o que é um bicho? Você vê uma foto, é um bicho bonito, tal, mas entendeu? Se você não contar, se você não contextualizar aquilo na forma de uma história, histórias são muito mais poderosas do que uma informação nua e crua, assim, simplesmente. Então, isso que você falou é o que eu busco fazer nas reportagens especiais, é sempre ter um trabalho de campo associado para eu poder trazer uma narrativa que vai engajar, vai cativar as pessoas, né? Que não seja só um apanhado de informações, mas que seja uma história que incorpora aquelas informações na sua narrativa, né? E aí eu acho que a pessoa absorve aquilo de uma forma muito mais intensa, muito mais qualificada, né? E aí tem as manhas, assim, de você escrever, que uma reportagem especial, ela é mais longa, mais complexa do que uma notícia diária, mas ela não é um livro. Então você também não... Você não pode escrever um texto literário que tem uma estrutura em que a pessoa só vai chegar na informação principal ou no clímax da história no final, né? Você precisa... você ainda tem uma estrutura de um texto jornalístico em que você tem um componente noticioso, inédito, que está ali no início, para você entender por que eu estou falando do peixe-leão. É porque ele chegou no Brasil recentemente, foi detectado o primeiro indivíduo, alguma coisa assim. Mas aquilo misturado numa narrativa, assim, então tem um balanço aí, um equilíbrio que você tem que ter entre fazer uma narrativa, mas que não seja puramente literária. Ela tem que estar permeada você tem que ter fatos, você tem que ter jornalismo embutido naquela história, entendeu? Apuração, fatos, tal. E acho que é difícil você julgar o próprio trabalho, né? Porque para mim é o único jeito que eu sei fazer é aquele. Mas é isso, você tem que ter uma historinha e dentro daquela historinha você vai jogando os fatos, as informações que as pessoas precisam ter para entender e se importar e dar valor para aquela história e para os acontecimentos que estão sendo narrados nela. No seu site tem uma parte que mostra os lugares onde você já foi, né? Tem os pins, né, no mapa. Muitos, né? O que você tem aí na gaveta de próxima viagem? Onde você não foi que continua com vontade de ir? O que você pode falar sobre isso? Nossa, tem tantos lugares, tantos. Eu olho ali no mapa, pô, tem lugar pra caramba, né? Já viajei bastante comparado vamos dizer, a média da população, mas, nossa, é tão pouco, assim, comparado a tudo que tem para ver no mundo e até no Brasil. Pô, tem lugares incríveis no Brasil que eu não conheço, tipo Chapada Diamantina, sabe? Putz, é um lugar que eu preciso ir. Tem muitos lugares no Brasil que eu não conheço ainda. Já fui várias vezes para a Amazônia, já andei bastante na Mata Atlântica, já mergulhei bastante aqui na costa do Brasil, fui várias vezes para Abrolhos, aqui no litoral de São Paulo, Alcatraz também várias vezes. Já fui para o Jalapão no começo, quando eu comecei no Estadão também surgiu uma dessas coisas que legal. Essa é outra história interessante, eu era, sei lá, estava no primeiro ou segundo ano, era super foca ainda, mas na época tinha o caderno Viagem, né, de turismo, que hoje não existe mais. E aí veio um convite de uma agência de viagens que queria promover o pacote deles lá de ecoturismo no Jalapão. Uau. E aí falou, mas é uma trip que
a pessoa precisa gostar de acampar, vai ficar sem tomar banho, entrar em cachoeira, uma coisa, passeio de natureza mesmo, assim, não vai ter hotel, nada, a gente vai fazer rafting, né? É uma coisa bem legal. E aí saíram perguntando, putz, quem que encara essa bucha aqui, né? Porque para a maioria das pessoas não é uma viagem legal. Não querem passar perrengue. Mas eu falei, putz, eu topei na hora. Ela falou, opa, sou eu, mano, deixa comigo que eu vou. E foi uma viagem, não lembro, de alguns dias que você ficava rodando pelo Jalapão, descendo o rio de rafting, fazendo trilha e dormindo em acampamentos, assim, putz, o Jalapão é um lugar também fenomenal de lindo, né? E por que eu estava contando essa história? Eu já me perdi. Dos lugares incríveis do Brasil. Lugares. Então, mas tem muitos outros lugares que eu não conheço. E Ilha da Trindade, você já foi? No Brasil? Trindade não fui. Tem São Pedro e São Paulo, que é o famoso Rochedo, né? Que é super isolado, tal. Eu conheci o Atol das Rocas, que também foi um privilégio gigantesco ter ido para lá. Mas tem muita coisa linda no Brasil, no mundo. Nossa, quantas montanhas nos Andes que eu não conheço, nunca fui para Patagônia, sabe? Tem muita coisa para ver ainda. E como é que é você nessas pautas, pegando o barco, assim, você sofre você mareia, é tranquilo para você quando você tem que fotografar? Zero. Não, eu tenho essa sorte de não enjoar no mar também, que é uma coisa que você não tem controle, né? Você enjoa, você não enjoa, não é uma escolha que você faz. Dizem que piora com a idade, né? Eu não sei se é verdade. Eu não sei. Aí tem o pessoal que enjoa, toma remédio, né? Dramin, outras coisas, e acaba conseguindo levar de boa, assim, mas eu tenho a sorte de não precisar de remédio, eu fico de boa no mar, assim, e adoro aquela sensação que você fica meio com aquela crosta de sal na pele, assim, sabe? Depois de um tempo você precisa tomar um banho e começa a incomodar, mas não sei, é uma sensação gostosa, assim, de você estar ali no mar e sentir aquela maresia e olhar em volta, assim, sei lá, o mar para mim é lindo, assim, né? Mesmo quando não tem nada, que é só a água, só o movimento da água, assim, é muito bonito. E estar embaixo d'água é maravilhoso, né? Putz, você vê a vida marinha e só a sensação de estar ali, né, flutuando, entre aspas, debaixo d'água. E eu gosto muito de olhar para cima também, você vê o sol entrando pela água, assim, putz, é lindo, eu adoro estar no mar. E olha só, eu tenho mais 2 perguntas, se tiver paciência, para a gente fechar aqui esse bate-papo, e daí fica aberto, a hora que você quiser retornar, vai ser um super prazer. Então tem tantas coisas para falar contigo, para ouvir você, não para falar, mas para ouvir, que puxa, vontade não falta. A primeira dessas 2, eu queria saber o seguinte, você também foi contemplado recentemente, você falou lá no comecinho do nosso bate-papo, para fazer um trabalho, agora, Ciência via Podcast, pelo Instituto Serrapilheira, que você agora já foi lá para o Rio fazer um início de um treinamento, e aí agora tem esse novo projeto para sair. Queria te pedir para contar sobre essa iniciativa, o que vem pela frente aí, o que você pode antecipar sobre isso. Então, isso, como eu contei, foi outra demanda, necessidade profissional que eu senti. Eu falei, putz, podcast está crescendo pra caramba, as pessoas adoram ouvir podcast. Eu, particularmente, não tinha até recentemente o costume de ouvir, mas sempre via as pessoas comentando, eu adoro, ouço tal podcast e tal. E percebi que aquilo era uma mídia interessante de trabalhar e que tinha um poder muito grande, assim, de cativar ouvintes, de atrair pessoas, né? Então eu falei, preciso aprender a trabalhar com esse negócio também, né? Não dá para ficar só escrevendo, já incorporei a fotografia, incorporei o vídeo, agora vou incorporar também o podcast. E algo super novo para mim, porque eu nunca, não tenho nenhuma experiência trabalhando com áudio, né? Mas estou
estou estudando, estou pesquisando, estou me familiarizando com esse formato de mídia. E já faz muito tempo que eu queria também enviar algum projeto para o Instituto Serra Pilheira, que é uma agência de fomento de caráter privado, né, de fomento à pesquisa e divulgação científica, e tem projetos muito legais, financiam projetos muito bons. E aí eles abriram um edital para financiar podcasts de ciência, e eu falei, putz, perfeito, né? É exatamente o que eu precisava. E aí, vou mandar um projeto, mas eu vou falar sobre o quê? Vou fazer um podcast sobre o quê? E, naturalmente, caí no mar, né? Poderia ter feito algo com a Amazônia, com floresta, claro, mas eu tenho uma preocupação também de sempre dar atenção para pautas, para temas que não estão, talvez, recebendo a atenção que merecem, né? Então, a Amazônia é uma pauta importantíssima para o planeta, em muitos aspectos, mas tem muita gente, está todo mundo já olhando para a Amazônia. Então eu falei, mas eu vou olhar para outras coisas, né? Essa aqui já tem gente, essa criança aqui já tem um monte de gente cuidando dela, né? Preocupada com ela, tá? O oceano também tem, mas não tantas e não o suficiente, né? Então eu falei, não, vou dar mais uma vez, vou voltar meu olhar para o oceano, porque ele está precisando, né, dessa atenção jornalística. Então, falei, vou fazer alguma coisa relacionada ao oceano e tal, e aí eu mandei uma proposta de podcast sobre os impactos do ser humano no oceano, e foi assim, não tem nada de... Não vou falar de nada inédito que nunca foi dito, vou trazer uma coisa totalmente inovadora. Não, vou falar de como é que a gente está detonando com o oceano, né? É uma coisa que já foi feita, já tem documentários, enfim, vem sendo falada, mas eu vou trazer a minha contribuição. Eu acho que eu consigo contar essa história de uma forma que vai tocar as pessoas, né? Usando essa experiência, a minha própria vivência com o mar, né, que eu trouxe algumas coisas, alguns relatos para você aqui, desse carinho que eu tenho, essa paixão que eu tenho, que é uma coisa genuína, então eu vou poder falar com autenticidade sobre isso, né, porque eu tenho uma preocupação legítima com o oceano, eu sou apaixonado pelo mar, então é para lá que eu vou, e eu acho que eu vou conseguir, então, mostrar essa problemática para as pessoas de uma forma que realmente ganhe a atenção, o coração das pessoas, né? Porque tá cheio de relatório, de matéria dizendo que está aumentando onda de calor, que os estoques pesqueiros estão acabando. Quer dizer, as notícias ruins estão aí muito fáceis, né? Mas é aquela diferença, uma coisa é você ler que um relatório está dizendo que daqui X anos não vai ter mais peixe, ou que tem mais plástico do que peixe no oceano. São dados que são chocantes, que são extremamente preocupantes, mas é um dado que não... Só o dado em si nunca ganha o coração das pessoas, entre aspas, assim, não faz a pessoa realmente se conectar com o problema, né? Eu acho que você precisa trazer essa preocupação, trazer esse dado dentro de uma narrativa, de uma história que faça a pessoa realmente se importar com aquilo. Falar, putz, caramba, né? Contextualizar as coisas, contar, trazer uma carga um pouco mais emocional, sentimental, até sem apelação, né? Sem sensacionalismo. Claro. Mas não só falar que tem mais plástico do que peixe no oceano, que você ir lá e falar, caramba, estava mergulhando e tal, e aí, não sei, se encontrou algum plástico lá num lugar inusitado, não sei, ou alguma cena, né, alguma história que toque as pessoas de verdade, né. Então, isso que eu vou tentar trazer, vou tentar ir para campo, e o campo, nesse caso, acho que pode ser tanto ir para o mar, quanto estar no laboratório acompanhando um projeto de pesquisa também é campo, né? Você está lá, do lado do pesquisador, quando, sei lá, ele vai olhar no microscópio,
e vai enxergar uma coisa que não devia estar ali. Sei lá, ele vai abrir um peixe, vai botar uma amostra ali, vai achar um monte de microplástico. Ali eu tô no campo, eu tô ali do lado do cientista, vendo a coisa acontecer, e vou poder contar isso numa não só dizer o que ele encontrou, mas contar como ele encontrou e qual foi a reação, como é que ele reagiu, o que ele falou quando ele viu aquilo, sabe? Enfim, trazer umas histórias mais interessantes. E aí eu vou fazer isso para o podcast está previsto para ser lançado em julho de 2024. Então, primeiro semestre do ano que vem vai ser pauleira de muito trabalho. E você, então, está definindo aí os lugares para a produção desse conteúdo? Não está fechado ainda? Está fazendo essa criação? Estou fazendo. Estou na pré-produção, que é justamente... Voltando ao que você me perguntou no início, eu estou fazendo exatamente aquilo que você questionou. Pô, como é que você sabe com quem falar, qual é a fonte de informação? É boa. É exatamente o que eu estou fazendo. Eu delimitei, eu vou ter 5 episódios, eu vou falar sobre esse assunto, então é o plástico, aquecimento global, sobre pesca, enfim, delimitei os temas. Eu falei, quem que eu vou entrevistar sobre cada um desses temas? Eu não posso entrevistar 10 pessoas, porque senão não vai ficar pronto nunca. Então eu preciso selecionar estrategicamente com quem eu vou falar, quais são os estudos e os relatórios que eu preciso ler sobre cada um desses temas, né? E para onde que eu posso ir a campo, quais são as opções de campo que eu tenho para conseguir trazer uma boa história de volta desse campo, né? Então, onde que eu posso ir para ver o problema da pesca predatória, né? Eu não vou poder embarcar num barco de pesca e ficar 20, 30 dias no mar, né? Então, como é que eu faço? Vou talvez ver um desembarque, né, num porto pesqueiro, assim. Então, eu estou conversando com as pessoas para identificar para onde eu posso ir para contar as histórias que eu quero contar, e quando que é o melhor momento de ir para esses lugares, com quem que eu vou para esses lugares, porque eu não posso chegar lá sozinho também, preciso ter alguém que vai poder me explicar o que está acontecendo. Então, é todo esse processo de pré-produção. Que legal. Quem, onde, quando a apuração vai ser feita, né? Mas ó, essa pergunta que eu fiz agora não era uma das duas, tá? A segunda vai ser efetivamente agora, então, só para esclarecer. Prometo não, que... já queimou, não tem direito a mais nenhuma pergunta. Não, por favor, não diga isso. A última é o seguinte, Ayrton. Você tem vontade de fazer um livro? Porque eu acho que, se eu não me engano, você tem um livro já sobre o atol, né? Ou não é? É o Luciano Candiani que fez um livro do atol? Não era como texto seu? O Candiani tem mais de um livro sobre o atol, eu acho. Você tem vontade de fazer um livro dessa tua trajetória aí pelos lugares fantásticos? Passa pela tua cabeça isso ou não? Passa, não. Já passou várias vezes. Acho que até o título seria Memórias de um Repórter Viajante. Contar, mas não sobre mim, assim, seria sobre um pouco da importância do jornalista ser uma pessoa que vive aquilo que ele está, aquilo que ele está cobrindo, né? E, enfim, não seria a ideia não era só fazer um livro sobre a minha vida, olha como eu sou um cara legal, vim aqui. Mas assim, é sobre jornalismo e a minha experiência como jornalista e o que eu aprendi sobre jornalismo e sobre conservação, sobre a importância da ciência, da natureza, enfim, fazendo essas viagens todas. E outros livros sobre temas que eu cubro, acompanho há bastante tempo também, que acho que seria bacana fazer, mas falta tempo, simplesmente. Assim, aliás, eu admiro demais os meus colegas jornalistas que já escrevem livros muito bons, e eu queria ter essa capacidade, mas assim, não... eu me dedico de uma forma tão intensa às minhas matérias, né, que não sobra tempo total.
Então é isso, assim, mas não é Aham. uma prioridade para mim. Eu acho que assim, eu estou dando a minha contribuição para o mundo como um jornalista, com as reportagens que eu faço, e um livro seria uma coisa a mais, assim, que eu faria, mas não é algo que eu tenho como uma prioridade na vida, por enquanto. Te agradeço demais esse momento aí de estar recuperando a saúde aí dessa pós-cirurgia, me concedeu um pouquinho do teu tempo, super, super obrigada. Reforço que Ah, foi um prazer. um super prazer e assim, eu já até pensei num gancho, numa desculpa para você voltar ao Maré Sonora na época que você lançar o podcast, vai ser um prazerzaço, muito bem-vindo, Perfeito. super obrigada de novo, muito legal te ouvir. Obrigado, Marina. Obrigado a todo mundo. Se alguém chegou até o final desse podcast, teve paciência para me escutar esse tempo todo, agradeço enormemente a sua atenção. E é isso. Porra, eu amo muito ser jornalista e eu quero fazer um jornalismo que é relevante, sabe? Eu não quero só. Eu não estou nessa só para produzir números, né? Ah, publiquei, no meu site está lá que eu publiquei mais de 2.000 matérias, mas o número é irrelevante, assim, de certa forma. Eu acho que o que importa é a qualidade do conteúdo que você produz. Então, eu tento, eu quero dar como meu objetivo como jornalista é realmente dar uma contribuição para um mundo melhor e conscientizando e informando as pessoas sobre os muitos problemas que a gente precisa resolver e sobre as maravilhas que existem no mundo e que a gente precisa proteger e que a gente precisa vivenciar também.